Estamos de volta com o Estúdio 360. A harmonização facial também está em alta entre os mais velhos. Na reportagem que você vai ver agora, saiba quais os cuidados para quem quer realizar os procedimentos. Este é o João Luiz há 2 anos. E este é o João Luiz agora. Veja a diferença. Aos 60 anos, ele cansou das rugas na testa e do bigode chinês. Amigos meus tinham feito. E eu não acreditava muito, que eu achava que era mais coisa de mulher, né? E quando eu vi que ficou muito bom nele, eu procurei, fui lá e fiz. O procedimento que ele fez se chama Elancê. É um preenchimento com bioestimuladores de colágeno, uma das técnicas que podem ser usadas na harmonização facial. Recentemente, o trapalhão Dedé Santana, de 86 anos, publicou nas redes sociais o resultado do procedimento e foi elogiado pela mudança. Nos últimos anos, o Brasil vem oscilando na 3ª e na 4ª colocação entre os países que mais gastam com beleza. Na esteira disso está a febre da harmonização facial. Só que para não quebrar a cara, é preciso procurar bons profissionais. E entender os limites do procedimento. Uma pessoa com 70 anos não vai parecer ter 30 com a harmonização. Além disso, é preciso saber que há riscos, como em qualquer outro procedimento, principalmente se a intervenção pretendida for extrema. Avaliar o quadro geral de saúde. Será que os hormônios dela estão bem equilibrados? Será que a saúde dela está bem equilibrada? Será que ela tem um diabetes? Será que ela tem uma hipertensão grave? A coagulação dela está adequada? Para assim a gente começar a fazer a reposição de volume e devolver essa sustentação do rosto. São várias as possibilidades. A Márcia usou fios de sustentação para arquear as sobrancelhas e reposicionar os tecidos do rosto. As pessoas ficam só olhando e falando que tem alguma coisa diferente, que eu estou mais nova, que eu, vamos dizer, mais bonita. Então, são elogios mesmo que faz a autoestima lá em cima. E a busca por intervenções não cirúrgicas também tem sido cada vez maior entre jovens, entre 18 e 30 anos. A informação é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O uso do Botox, por exemplo, tem sido cada vez mais adotado por jovens entre 18 e 30 anos, tendo a procura crescido 300% nos últimos 3 anos. A apresentadora Angélica, por exemplo, revelou que realiza procedimentos estéticos no rosto desde os 14 anos. Isso, curiosamente, a gente já sabia, porque quando ela começou, ela morava em São Bernardo, lá em São Paulo, e era famoso o fato de a Angélica tomar cuidado com a parte estética desde a adolescência, Andressa. Uau, 14 anos. 14 anos. A caçula da família Kardashian, Kylie Jenner, também é adepta ao Botox aos 25 anos. Mas quais os limites para essa busca pela perfeição? Para falar sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio o cirurgião plástico Ariosto Santos e o psicólogo Alexandre Brito. Muito bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigado. Doutor, quanto é que, no caso dos médicos, e eu acho que isso eventualmente pode acontecer, vocês têm de tomar uma atitude extrema para falar para a pessoa o seguinte, falar, olha, está um pouco exagerado, isso aqui a gente não precisa fazer, você está bem, você não precisa mexer nessa parte do seu rosto ou do seu corpo. Isso ocorre, doutor? Isso ocorre muito, e muitas vezes. É difícil que você fale que o cirurgião ele tem que ser meio psicólogo, ele tem que entender algumas coisas e saber encaminhar, dar caminhamento nos eventuais pacientes que, na realidade, não precisa da cirurgia, ela está precisando de outro tipo de suporte. A toxina botulínica, né, é um procedimento que começou a ser aplicado há quase 30 anos. Foi no meados da década de 90 que começaram a utilizar a toxina botulínica. E hoje há uma obsessão, né, pela beleza, pela juventude, pela buscar literalmente uma fonte da juventude. Isso implica em muitos erros, mas aumentou muito nos últimos 3 anos, como falou, 300%, né? É claro que houve a pandemia, houve uma exacerbação por causa das redes sociais, dessa busca, né? Então o pessoal fotografa, franzir a testa, aí a pessoa coloca, hoje você tem o hashtag de Baby Botox, que não tem 70 milhões é impressionante a coisa do dia. Então pacientes muito jovens colocando Botox para fazer essas fotos e mandar para as amigas, aqui, eu botei Botox, você nem observa diferença nenhuma. Mas é porque está na moda, é modismo, então tem que tomar muito, mas muito cuidado com esses tipos de situações. A gente vive um momento que isso é uma explosão, mas tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. Quando bem utilizado, tende a ser um resultado muito bom.
Mas quando mal utilizado, mal indicado, não só vai gerar problemas, mas tem outras implicações. Aí, a utilização do Botox, muitas e muitas vezes, quem já aplicou Botox muitas vezes sabe disso. Quando se aplica, faz aquele barulhinho maior que o músculo já está hipertrofiado, a reação do organismo contra a toxina botulínica cada hora mais intensa, ele vai ganhando resistência contra aquilo ali, o efeito menor, então tem que aumentar a dose, a concentração. Então, claro que isso vai chegar uma hora que vai ter paciente que fala, eu estou usando Botox, não está tendo mais efeito. Nada. Não está adiantando nada, claro, porque ou está sendo uma subdosagem para aquele caso dela, ou porque ela já vai adquirindo resistência também mesmo. Então, tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, como em tudo na vida, né? Sim. É verdade. O doutor citou aqui as redes sociais, né, Alexandre? E realmente é um impulsionador da procura pela estética. O que a gente está vendo, que está sendo até utilizada essa expressão, que é epidemia estética. Essa epidemia por essa estética que busca um padrão de beleza ideal que você não encontra no real. Né? Eu tenho conversado até com alguns colegas da área da saúde e muitas pessoas, elas estão querendo se adaptar ao filtro do Instagram. Sim. Então, elas têm a imagem que o filtro faz do rosto, leva um print para um médico, para um profissional da estética para fazer. Eu quero assim, né? Isso, eu quero Afinar ficar. o nariz, aumentar os olhos, aumentar a boca. Isso. É como se fosse assim, como eu sou não serve. E essa insatisfação, pessoal, que a pessoa continua nunca encontrando o que ela quer, inclusive começa até a questionar o profissional, né? Olha, não ficou como eu gostaria, como você disse que poderia ter ficado. E essa insatisfação permanente a gente vai chamando de disformia de imagem, que é justamente o quê? Eu nunca estou com a forma ideal, nunca me encontro com isso, tem sempre uma satisfação. E a gente vai começando a cair, né, justamente nos transtornos em relação à sua própria imagem, que aí de fato, pessoal, não é um procedimento no corpo, mas na alma que você vai ter que fazer. É justamente um acompanhamento psicológico, uma terapia, para que essa insatisfação que você tanto coloca no seu corpo, talvez não é lá que você vai conseguir resolver. É verdade. Eu queria perguntar sobre algo também, doutor. Quer dizer, a gente tem essa busca e a gente também tem cada vez mais a facilidade, porque os procedimentos, eles, imagino, eles ficaram cada vez mais avançados, alguns ficaram mais baratos, mas eu queria alertar para um ponto que eu acho que é bastante importante, que é o seguinte: a necessidade de se buscar profissional de referência, porque o que a gente já teve de caso grave envolvendo pessoas que se metem a fazer esse tipo de procedimento, se metem a aplicar botox e etc., e não tem domínio nenhum do assunto, causando problemas graves nas pessoas, isso também é até bastante morte, comum, né? Né? Pois é. Esse aí é um outro problema que envolve muitas coisas. Eu sou cirurgião plástico, né? Mas você for olhar no mercado, existe N pessoas que não têm qualificação fazendo esse tipo de situação. Pois é. E tem esteticista, farmacêutico, tudo que você imaginar tem fazendo botox em qualquer lugar. É outra coisa, fazer em qualquer lugar tem problemas de infecção, de mau resultado, de mil problemas que a gente enfrenta em produtos que você nem sabe. A pessoa falou, botei ácido hialurônico. Quem botou? Não sei, foi uma pessoa que trabalha lá no bairro lá. Mas ela é o quê? Também não sabe nem o que é e não sabe se o produto é realmente o que ela colocou, que é outro drama também, que as pessoas aqui nós vivemos num país chamado Brasil. Então, tudo tem alguma coisa por trás. Então, para botar um produto barato, eles diluem produtos, trazem uma amostragem, então você não tem acesso a saber exatamente isso aí tudinho. A gente tinha alertado várias vezes sobre o problema de silicone injetável. Morreram várias travestis que se juntavam a determinados grupos, né? Mas ia lá e injetava o silicone, aí morria, tinha um problema, uma necrose na pele, e aí vinha aquela, dá para a imprensa, aquela mito todo alerta, né? Mas realmente é um drama que a gente vive, a gente não consegue controlar isso tudinho e todinho. Nesses problemas da harmonização que você falou, já teve a harmonização, veio a desarmonização e agora estão chamando de reharmonização, porque é tanta coisa, porque as coisas vão se tornando, todo mundo com o mesmo rosto, com a mesma cara, com o mesmo aspecto, aquele aspecto de fofão, então tem que tomar cuidado, muito cuidado, tem que ter bom senso, como eu já falei aqui. Sim. Então, esse problema de procurar um profissional qualificado, de saber se orientar para o banco, por exemplo, todo que todo mundo quer o bom, barato, né? Os 3 Bzinhos lá todinho, e
acaba entrando em um monte de problemas. E a gente pega toda hora esses problemas vindo no nosso consultório e você fala, ó, volta lá, porque isso aqui eu não vou dar solução a essas coisas aqui. Eu também não sou mágico, cirurgia plástica tem limite. Então você tem que ter equilíbrio, bom senso, a população tem que ter também esse bom senso de não entrar em coisa errada, porque com certeza vai gerar problemas, vai gerar insatisfações. Ele falou aqui agora do dimorfismo, que é outro problema sério que a gente enfrenta, que é a pessoa ter realmente uma percepção equivocada do corpo, entendeu? Então, você pode fazer 1000 cirurgias, ela nunca vai ficar feliz, porque ela não está buscando nada de cirurgia, ela está buscando muito além. Então, você tem que ter a percepção de saber discernir isso aí na hora e dar a solução. Não, você não é o caso para cirurgia, como você perguntou no início. Seu caso é para outro tipo de tratamento, Então, isso é muito importante ter esse conhecimento. E tem também a questão dos modismos, né, doutor? Por exemplo, o silicone grande no peito para a mulher era maravilhoso. Sim. Hoje as mulheres estão retirando. Por isso é que você tem que ter equilíbrio. Em toda na vida tem que ter equilíbrio. Entendeu? Então as pessoas têm que ter essas modas que você tem que tomar cuidado. Eu brinco sempre, ó, quando aparece uma coisa nova, não entra não, porque a onda vai subir, você vai cair, você vai se machucar. Então deixa a onda passar, vai cair, vai ficar uma onda pequena e é o que é real, que para se obter. Então você tem que ter bom senso, você tem que ter percepção disso aí para você não entrar em enrascada, em coisa errada. Como você falou de modismos de cirurgia. Modismo é uma coisa errada. Eu falo aqui sobre fotos. É outro problema. O paciente chega no meu consultório com uma foto de nariz, eu não vai operar. Ela está em busca de muito além. Eu não vou nunca atingir ela, fazer o que ela quer. Então, você tem que ter também essa percepção. A gente fica o tempo todo treinando isso aí, vendo a paciente, a reação, vendo como é que ela está, onde ela quer chegar. Porque senão você vai fazer uma cirurgia, ela vai ficar infeliz, insatisfeita, por mais bem realizada que seja, porque ela não está em busca daquilo ali. Ela está em busca de muito além. Então, para os pacientes que têm, às vezes, relações afetivas tumultuadas, quer operar, está numa fase depressiva, você tem que ter muito bom senso, tem que perceber todos esses momentos da pessoa para ter a indicação precisa. Ok, eu queria perguntar a respeito dessas questões todas. Tem como a pessoa, da mesma maneira, fiquei pensando nisso aqui, da mesma maneira como ela busca um profissional para tentar corrigir a parte física, como é que ela corrige com vocês a parte mental? Ou seja, como é que ela passa a ter, digamos, uma autoestima mais bem trabalhada, passa a ter uma outra noção a respeito de si próprio? Passa muito por esse momento, como ele trouxe, de alguma angústia, alguma ansiedade, algum rompimento, que a pessoa às vezes se olha no espelho e não vê como ela realmente é. O tratamento, quando a gente vai trabalhar questões de imagem, quando a gente vai trabalhar alguma insatisfação que você encontra no corpo, nós começamos a tentar entender qual que é o sentido real dessa necessidade, o que ela busca ali, e a gente sempre sai do corpo, nesse sentido de ir para um outro campo, como ele trouxe, sempre acaba indo para questões psicológicas, questões de autoestima, questões de comparação, às vezes é uma comparação que ela se faz que os outros fizeram sobre ela mesma, um julgamento, um olhar. Então é mais nesse sentido de você criar uma conciliação com o corpo real e o ideal. Nesse sentido, então, de você não deixar que a angústia ou que transtornos como depressão, ansiedade ou disformia de imagem façam com que você tome atitudes extremas que podem fazer com que você acabe em procedimentos que coloquem em risco. Nesse caso que a gente está vendo ali, por exemplo, né? O Hulk brasileiro. Isso. Aí você percebe o quanto que ele, para ter alguns ideais de imagem, ele se submeteu a procedimentos que deformam o corpo, né? E, inclusive, se não me engano, ele faleceu no ano passado, retrasado, né? Aos 55 anos. E você vai vendo que ele tem o que? Ele não se vê, essa é a grande questão. Se tiver um tratamento psicológico, ele começa a se ver como ele está sendo, e não um ideal apenas imaginário, né? Que pode levar a atitudes extremas que vão causar problemas na saúde mental e problemas na saúde física, necessariamente, né? E também você acaba se tornando ali no meio social motivos de piada, de preconceito, de todo tipo de coisas, né? Que coisa, né? A gente viu o caso também daquela moça que estava com os lábios gigantescos, ela queria ter o maior lábio do mundo e ficou daquele jeito que vocês viram ali. Qual a vantagem de ter o maior lábio do mundo? Nossa, gente, olha ali. Olha a diferença da moça antes ela era bonita Era e... muito bonita.
Que coisa. Não Realmente é um distúrbio muito sério, muito grave. É levar para o lado psicológico para você tentar trabalhar o sentido, a necessidade de ter esse lábio sem ter esse lábio, vamos dizer assim. Gente, muito obrigada pelo debate, foi muito rico. Obrigada pela participação aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então vamos saber como fica o tempo hoje. A terça-feira começou com chuva. Nas regiões sul e serrana deve continuar chovendo agora à tarde. Para as demais regiões o tempo vai ficar estável. As temperaturas seguem altas, chegando aos 34 graus. Para amanhã, previsão de sol entre poucas nuvens pelo estado, com chance de chuva fraca e passageira pela manhã, apenas na região nordeste. O sol predomina e não há previsão de chuva nas demais áreas. As temperaturas permanecem as mesmas, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Bom, se a chuva não atrapalhar, hoje acontece mais uma edição do projeto Lua Cheia, na Fonte Grande, em Vitória. O evento é gratuito e não precisa de agendamento. Vai de 6 da tarde às 8 da noite. Essas imagens que vocês estão vendo aí são da última lua cheia e foram registradas pela Dani Saqueto, a nossa colega aqui da Rede Capixaba, jornalista no portal ES 360. Além do espetáculo da lua cheia vista do ponto mais alto de Vitória, teve música com violino, viola de arco, contrabaixo, acústico e violoncelo. O projeto é encantador, mas vale ressaltar que só é possível que seja realizado caso não chova. Se chover, gente, infelizmente, a nuvem vai atrapalhar a visão da lua, né? E no próximo bloco você vai conhecer uma banda que mistura música e cartoons. É a Bardot Mobile, que se apresenta pela primeira vez nos palcos, mas que já vinha fazendo sucesso virtualmente. É um instante só.